E ainda sobre esse assunto, né, nesse mês tão importante para falar sobre saúde mental. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morreram por causa de suicídio em todo o mundo. Desse número, 77% dos casos são registrados em países com média e baixa renda. E ainda de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a quarta causa de morte entre adolescentes e jovens de 15 a 29 anos. E para cada suicídio, estima-se que ocorram pelo menos 20 tentativas. No Brasil, as lesões autoprovocadas voluntariamente são a terceira maior causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos. Esse assunto é muito sério, muito delicado e por isso a gente traz uma entrevista ao vivo agora para conversar sobre esse assunto. E a gente vai falar com a Elizabeth Esperidião, que já está aqui de forma remota para conversar com a gente. Ela que é enfermeira, psicóloga e também doutora em enfermagem psiquiátrica. Olá, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda. Para a gente começar, peço que a senhora se descreva para o nosso público cego de baixa visão. Perfeitamente. Boa tarde a você, Camila, ao professor e a todos que nos ouvem. Eu sou uma mulher cis, branca, de cabelos curtos e um pouco acima dos ombros, ondulados. Meus olhos são também castanhos claros. Eu estou sentada com uma roupa estampada, e ao fundo aparece uma imagem de flores e pássaros, um fundo rosa. Bom, Elizabeth, o que a gente pode falar a respeito desses números, que são altos, principalmente nesses países com renda mais baixa, como por exemplo o Brasil. O Brasil ainda apresenta altos números, altos índices de suicídio. Como evitar a ocorrência desse último estágio, do sofrimento mental? O que pode ser feito aí para aliviar esse sofrimento, principalmente nos jovens, que são as principais vítimas aí desses problemas e geralmente as principais pessoas, que atentam contra a própria vida? Como você bem disse na sua introdução, o número de suicídios são muito preocupantes em todo o mundo. A tendência de suicídio em países mais desenvolvidos está caindo e nos países em desenvolvimento, no caso do Brasil e outros na América Latina, África, a tendência é aumentar. E como você bem disse, entre jovens, o número, e crianças, a gente não pode dizer só jovens, mas o suicídio em crianças também é preocupante. E ainda no idoso, que também acontecem casos assim crescentes em todo o Brasil, em todo o mundo, e no Brasil não é diferente. O que nós podemos fazer? Eu acho que enquanto profissionais de saúde e educadores, porque onde que estão essas pessoas? Geralmente nas escolas, Então, ficar atento a alguns sinais de mudanças de comportamento dessas pessoas, que podem indicar alguma ideia suicida, pensamento de suicídio, que pode levar de fato ao ato final, que é o suicídio em si. Então, ficarmos atentos, acompanhar muitas rodas de conversa, falar sobre isso, enaltecer o programa aqui da UFG, da qual eu sou professora aposentada da UFG. Então, esse programa, que maravilha trazer esse tema, que é pedir ajuda é um ato de coragem. Então, conversar sobre isso, que é um mito, sabe, Camila? As pessoas dizerem que falar sobre o suicídio pode alertar, pode deixar a pessoa mais atenta para buscar. É o contrário, falar disso é importante. É um tabu que precisa ser vencido. É um mito, então, dizermos que falar sobre o suicídio aumenta os casos de suicídio. Ao contrário. Bom, Elizabeth, e como você mesma disse, é importante estar atento, Se a gente está falando aqui com pais, mães responsáveis, professores, que lidam geralmente, seja dentro da escola, de uma faculdade ou dentro de casa, com jovens aí nessa faixa etária que a gente falou. Quais são os sinais que devem ser observados e quando procurar ajuda? É possível procurar ajuda mesmo que aquele adolescente, aquele jovem não queira ser ajudado naquele momento? Se houver aí um caso mais arriscado, um caso mais severo de sofrimento mental?
Olha, você toca em dois. Primeiro, eu vou começar pela sua segunda parte da pergunta. Como é oferecer ajuda para alguém que não quer ser ajudado? Isso é muito comum, não só em caso de suicídio, mas para pessoas que estão passando por algum momento de sofrimento mental na vida. E a gente fala, vá procurar terapia, né? Como você disse também, existem os CAPs com atendimento gratuito e outros serviços na comunidade com valores sociais, e a pessoa não quer. É muito complicado isso, mas nos casos de tentativas ou quando há um pensamento suicida, a gente pode romper, inclusive, a ética, né, com o Conselho de Psicologia, autoriza o profissional que, vamos supor que nos espaços de terapia, a pessoa diz, eu vou me suicidar, conta o plano, tal, na escola, então isso precisa ser preservado? Não, esses casos nós temos o resguardo legal de rompermos e avisar a família, avisar a escola, de que aquela pessoa está correndo risco. Então, ela precisa ser levada, mesmo que involuntariamente. Claro que de uma forma não violenta, porque a violência pode acuar ainda mais a pessoa que está com pensamentos distorcidos. A pessoa, quando está com pensamentos suicidas, sabe, Camila, ela tem pensamentos recorrentes, distorcidos da realidade, muitas vezes. Ela não vê saída de outra forma, ela acha que aquilo vai resolver o seu problema. Então, buscar ajuda, conversar nas escolas, as escolas têm acompanhamento pedagógico, psicológico, existem os CAPs e, como você bem disse, o que é CAPs e? São Centros de Atenção Psicossocial Infantil, que atendem crianças gratuitamente, crianças e adolescentes, buscar ajuda e mostrar a importância que quando você está fazendo isso com o adolescente, você está fazendo um bem, você está querendo ajudá-lo e não prejudicá-lo. Então, ouvir, abrir espaço para a escuta, não recriminar, não julgar, aquela ideia que quem faz isso é gente fraca, a gente precisa de pôr por terra, né, porque não é gente fraca, é uma pessoa que está precisando, não está bem, ela não consegue ter um raciocínio muitas vezes adequado, raciocínio lógico. Então, é isso, é buscar ajuda, conversar, estar próximo daquela pessoa. Tá certo, Eu não sei se Elizabeth. respondi. Respondeu sim. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Esse assunto é muito importante, a gente poderia ficar ainda mais tempo falando sobre ele, mas a gente vai ter que encerrar a entrevista. Agradeço pela sua presença e reforço aí a orientação que a Elizabeth deixou. Procure ajuda, né? No SUS, na rede privada, com pessoas da sua confiança, para falar sobre esse assunto. Muito obrigada, professora Elizabeth. Boa tarde para a senhora, viu? A oportunidade, parabéns aí pela iniciativa do programa. Muito obrigada. Até logo. Muito obrigada.